Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas Soares, eu sou ator e recentemente então comecei a falar sobre livros, que é uma coisa que eu amo muito. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro A Vegetariana, da autora sul-coreana Han Kang, que sai aqui no Brasil pela editora Todavia. Eu já tinha feito um videozinho no IGTV falando sobre esse livro, mas resolvi refazer para postar aqui no YouTube então, e vamos lá! Segundo a própria autora desse livro, a Han Kang, é um livro sobre uma mulher que, ao tentar expulsar dela mesma a brutalidade humana, acaba acreditando então que ela está se tornando uma planta. E isso não é exatamente um spoiler, não é um livro sobre vegetarianismo. Mas o vegetarianismo da personagem é usado pela autora como um meio para falar de diversas coisas, sejam elas costume, aspectos culturais, patriarcado, machismo, sexualidade, desejo sexual, enfim. O livro é dividido em 3 partes. A protagonista é a Young-ye, mas em nenhum momento aqui no livro ela mesma narra essa história. A primeira parte é narrada pelo marido dela, a segunda parte é narrada pelo cunhado dela, o marido da irmã, E a terceira parte, então, é narrada por esta irmã, esposa desse cunhado, que narra a segunda parte. Como que é a estrutura aqui da história? Na primeira parte, então, o marido começa a contar, A Young-ye, ela começa a ter sonhos muito bizarros, que levam ela então à decisão de não comer mais carne. Ela também não consome mais leite, não consome ovos, mas é considerado um vegetarianismo porque afinal ela ainda usa roupas de lã e etc. Mas enfim, então ela joga todas as carnes que ela tem em casa fora, não come mais carne em casa. Ela diz que se o marido quiser comer carne, ele que coma na rua, afinal de contas ele passa a maior parte do dia na rua. Enfim, eles vão levando aí. Mas quando essa notícia chega ao ouvido dos familiares da Young-ye, a coisa começa a complicar mais, Neste meio tempo, inclusive, ela também para de usar sutiã. Tem um episódio, então, que eles vão num almoço de família e o pai dela simplesmente tenta enfiar um pedaço de carne goela abaixo. Mas não tem jeito, ela não quer mais comer carne, é uma cena horrorosa aqui no livro, bastante pesada. E vai dando uma agonia porque ela também começa a ficar um pouco apática, vamos dizer, Então, dava vontade de dizer pra ela, minha filha, tudo bem, Ela se nega ali, não como carne, mas é meio que só o que ela diz, dá vontade de dizer, minha filha, manda todo mundo se ralar e diz, aceitem, problema é de vocês, se vocês estão incomodados com isso, eu não como mais carne. Mas não é muito bem o que acontece. Na segunda parte do livro, então, tem esse cunhado narrando, Ele sempre teve um interesse nela, mas a partir do momento que ela começa a quebrar esses paradigmas, assim, começa então a ter esses novos hábitos, ela passa a ser ainda mais interessante para ele, E ele é um artista visual. A pira artística dele é fazer vídeos e etc. E ele quer então fazer um vídeo da Young-ye nua, com flores pintadas pelo corpo, quer fazer esse vídeo. Essa ideia vai evoluindo, passa para uma ideia de que ele quer gravar junto com ela também um homem nu e acaba indo para que eles façam sexo pintados com as flores no corpo deles e ele meio que consegue. Ele consegue assim em relação a ela concorda. Quando esse outro homem entra, fica um pouco mais complicado e enfim. E o que acontece é que eles esse cunhado e a Young-ye acabam então tendo uma relação ali e ele grava. O que faz com que a irmã dela, a esposa desse cunhado, descubra. E aí passamos para a terceira parte do livro, que é narrado por ela, a irmã dela, a esposa deste cunhado. E aí a Young-ye já está numa instituição, porque ela está com a saúde muito debilitada, ela passou a não comer mais nada, não é só que ela não come mais carne, ela assim, só toma água. E ela sempre fazendo essas observações, olhando pela janela, vendo as árvores, falando sobre as árvores, como ela vê as árvores. E ela não se alimenta e não tem jeito, ela vai ter que ser transferida para um hospital porque não conseguem nem alimentá-la por sonda, ela não toma, só toma água, não come mais nada. Tentam alimentar ela, a sonda, o alimento volta, o corpo dela expele sangue. É bem brutal mesmo, assim. E isso eu não considero spoiler, porque eu acho que o livro em si é justamente essa jornada,
diga-se, dela enfrentando todos esses padrões, porque ela decidiu parar de comer carne. Então esse livro aqui, no fim das contas, ao meu ver, é um livro sobre como uma pequena decisão do livre-arbítrio pode colocar em xeque tudo aquilo que está encravado na nossa sociedade. Claro que aqui a gente fala de uma sociedade, de uma família bastante tradicional e conservadora da Coreia do Sul, mas que serve de parâmetro para a maioria das famílias do mundo inteiro, né? Inclusive levando em consideração essa configuração bastante patriarcal e machista. E é mais ou menos isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma um pouco coerente a estrutura e a história do livro, né? Minha impressão pessoal é um livro que eu já vi muita gente não gostando, muita gente achando muito estranho, falando um pouco mal e tal. Opinião de cada um, né? Gosto de cada um. Eu particularmente gostei muito dessa leitura. E como eu disse, não é um livro exatamente sobre vegetarianismo. Não é um livro exatamente que o corpo dela realmente está se transformando em alguma coisa. Enfim, é um livro bastante sutil no aspecto das coisas que ele fala, assim, é muito nas entrelinhas, ao meu ver, claro. A escrita é muito fluida, muito simples, é um livro que, assim, foi meu recorde, eu acho, eu li em um dia, claro que porque eu gostei bastante, não conseguia parar, e tem essa beleza que pra mim me agrada muito de ser uma escrita paradoxal no sentido de seca, crua, mas delicada ao mesmo tempo. Então é isso, fica aqui dica de um livro que eu com certeza acho que vale muito a pena ler, beleza? Até o próximo vídeo, por favor, feedbacks aí nos comentários, qualquer coisa. Eu tô só começando, né? Eu tô aqui realmente para falar o que eu gostaria de falar, não tô muito preocupado com formatos e etc. Mas, tanto que muitos anos atrás, em 2014, eu tinha feito uns vídeos aqui pro YouTube falando sobre uns filmes, chegaram assim, na época até umas 5.000 visualizações, que pra mim era muito, assim. Eu acabei excluindo esses vídeos, eram bem ruins. Não sei como é que tá essa questão de algoritmo, de alcance aí, mas enfim, estamos aqui para conversar. Então se gostou, compartilha aí com seus amigos. Deixa um like, se inscreve, por favor, que vai me ajudar bastante. Inclusive eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem encontrar esse livro para venda, para comprar ele na internet, beleza? Até mais!